Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a grande solenidade do corpo e sangue de Jesus. Uma solenidade que ela é celebrada sempre em profunda comunhão e intimidade. A liturgia da palavra vai nos conduzindo a isto. Nós ouvimos o Evangelho de hoje. Jesus mandou preparar a ceia da Páscoa. E ela não foi preparada com todos. Ela não foi preparada com uma grande multidão. Ela foi preparada com aqueles que Jesus quis. Os 12. Aqueles que assumiriam a missão de Jesus posteriormente. Aqueles que continuariam a exercer o ministério do Senhor aqui na terra. Então esta é uma celebração de profunda intimidade entre a família do Senhor. E é muito belo isso, porque ainda hoje nós celebramos assim. Estamos aqui na paróquia de São José, no mutirão, em família. Aqui, novamente, a igreja se reúne. E para que ela se reúne? Para comer a Páscoa com o Senhor. Para receber dele o alimento. Mas não qualquer alimento. O alimento mais belo. O alimento mais nutritivo. O alimento que é capaz de infundir em nossas vidas a vida divina. E, sobretudo, o único alimento que é capaz de nos transformar nele. Se nós olhamos biologicamente falando, tudo aquilo que nós consumimos, que nós comemos, se transforma em nós, no nosso corpo, no nosso sustento. Mas quando nós olhamos a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, é o alimento que nos transforma nele. E a cada comunhão nós vamos recebendo a vida divina e vamos realmente nos transformando em outros Cristos. Vamos sendo configurados ao Senhor. Esta é a solenidade que nós estamos celebrando hoje. O mistério de um Deus que se faz homem por amor de cada um de nós. O mistério de um Deus que, sabendo que iria derramar o seu sangue em sacrifício por amor, se deixa em alimento. Porque Jesus conhece a nossa condição humana, conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas e sabia que era preciso deixar um alimento que nos dê sustância, como diz na minha terra, que nos dê força para enfrentar os desafios da vida. A Eucaristia, ela também recebe o nome de viático. A última comunhão é assim chamada. Aquela daqueles que já estão partindo para a casa do Pai. Mas por que o nome viagem? Porque é uma provisão para a viagem. Que viagem é essa? Pode ser a nossa Páscoa definitiva, mas também é uma provisão para a viagem das nossas vidas. Porque aqui nós encontramos uma assembleia belíssima reunida. E cada pessoa traz em si uma bela história. E cada história de vida é também uma jornada que precisa ser vivida sempre na presença do Senhor. Mas nem sempre essa jornada ela é fácil, porque faz parte do renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós que aqui estamos nessa quinta-feira chuvosa, escolhemos seguir a Jesus. Escolhemos tomar a nossa cruz. E, sobretudo, escolhemos ser alimentados por Ele todos os dias da nossa vida. E como nós recebemos esse alimento? Por meio dessas duas mesas, sobretudo. E a Eucaristia, não esqueçamos. A celebração eucarística é o mistério de um grande banquete nupcial, onde o Cristo é o divino esposo e ele se dá em alimento a cada um de nós. Então nós participamos da liturgia e comemos das duas grandes mesas. E estas duas não podem ser separadas jamais. Por isso que vocês veem, quando o padre chega,
ou trazendo o evangeliário, ou ele já sobre a mesa, ele está sempre em pezinho ali. Porque o altar é o lugar do Calvário. É o lugar onde as duas mesas se encontram. E tudo que aqui, na mesa da palavra, é explicado, só pode ser compreendido quando ouvido à luz do Calvário, à luz do sacrifício pascal de Jesus. Então são duas mesas que estão intimamente ligadas, sempre. O que acontece, o que se explica aqui, acontece ali. E à medida que o mistério ele é vivenciado, ele é atualizado. Então hoje nós estamos aqui reunidos como o Senhor estava reunido com a igreja em cenáculo, no dia da Páscoa. E aqui nós podemos até nos perguntar, mas e por que Jesus escolhe pão, vinho e água? Ele poderia ter escolhido qualquer outro alimento. Mas lembremos, a Eucaristia é um banquete de comunhão, de intimidade. Nós não partilhamos com pessoas estranhas que nós não conhecemos. Nós somos a família de Deus. Então veja, o Senhor queria que o alimento que se transformaria nele fosse um alimento que todos tivessem acesso. E o pão e o vinho são algo que na cultura de Jesus não faltam na casa de ninguém. Do mais rico ao mais pobre, todos têm. Assim como nas nossas casas. Às vezes faltam muitas coisas, mas o pão nunca falta. Então, primeira coisa, é um alimento que foi escolhido porque é fácil para todos terem acesso. Depois, o pão ele é formado a partir do trigo. E o grãozinho de trigo ele é triturado para ser depois unido na massa. Assim como todos nós que aqui estamos. Nós somos muitos, mas formamos um único povo. E todos nós que aqui estamos representados no pão. Cada grãozinho daquele de trigo. Somos nós que ali estamos. Depois, a uva, para produzir o vinho, ela precisa ser amassada. Ela precisa ser trabalhada. Ela é fruto da terra e é fruto do trabalho. E ali também estamos nós. Nas alegrias, e o vinho é sinal de alegria, nas alegrias da nossa vida, mas também nos sofrimentos da nossa vida. Porque nem sempre é fácil, queridos irmãos, queridas irmãs. E aqui nós vamos vendo, o Senhor pegou aquilo que é próprio das nossas vidas e consagrou. E a partir do momento que o Espírito Santo desce, se torna o corpo e o sangue dele. Comida e bebida de salvação. Mas comida e bebida também, e retomando o raciocínio, que nos dá força para enfrentar a jornada da nossa vida. E muitas vezes nessa jornada nós estaremos em lugares confortáveis, com muita sombra, com água fresca, onde é fácil seguir a Jesus. Mas em muitos momentos também nós enfrentaremos deserto, aridez, a sede, e é nessa hora que nós precisaremos do alimento salutar, que é o próprio Cristo, para nos dar força de enfrentar os desafios da vida e seguirmos em frente. Então veja como o Senhor é belo, e como o Senhor nos ama e nos ama incondicionalmente. Era preciso que a antiga aliança fosse superada com uma aliança ainda mais perfeita. Porque o sangue dos animais não eram capazes mais de pagar o preço que era preciso ser pago. O preço do nosso pecado. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, vem de forma livre para oferecer o seu sangue como expiação. E nós conhecemos bem a história. Jesus se entrega por cada um de nós. E permite que tudo em si seja ofertado a cada um de nós. O último suspiro, a última gota de sangue, a última gota de água, tudo é nos dado por amor.
Então hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, é dia de, na presença do Senhor, agradecer a Ele. Porque Ele sempre está presente na nossa vida, porque Ele sempre nos alimenta, porque Ele sempre nos dá força e, sobretudo, por quem Ele é. Nosso Senhor, nosso Salvador. E aqui o Padre já vai aproveitar para dar uma pequena orientação. Quando o Santíssimo estiver exposto, não tenha medo de olhar para Ele. Eu tenho observado muitas pessoas que têm o hábito de adorar curvando, fechando o olho. Eu entendo, é um sinal de adoração. Mas quando o Santíssimo estiver passando perto de você, adore-o de olhos abertos, olhando para Ele e deixando que Ele te olhe de volta. É um encontro de amor. Jesus está presente na nossa igreja, de forma real, e é preciso dizer a Ele, com todas as letras, aquilo que trazemos no nosso coração, seja gratidão pelas nossas vidas e por tudo aquilo que Ele já nos deu, sejam pedidos que nós precisamos fazer. É preciso fazer. E lembremos, quando nós conversamos com nossos amigos, de forma mais íntima, é normal que nós olhemos nos olhos, com liberdade. Com o Senhor não é diferente. Então façamos isso, adorando, louvando, bendizendo, sem medo, sem vergonha. Muitas vezes eu percebo, tem pessoas que querem aplaudir o Senhor passando, mas ficam com vergonha do que o outro vai pensar. Não tenham vergonha. O Senhor já nos libertou de toda a escravidão, do pecado, da morte e do demônio. Agora, na liberdade dos filhos de Deus, que nós prestamos a Ele a devida adoração. Então, se você tem vontade de levantar os braços para o Senhor e louvar, faça. Se você tem vontade de cantar, cante. Se você tem vontade de bater palmas, bata palmas. Sem medo. O Senhor nos libertou e nos deu a vida, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, hoje é dia de louvarmos e agradecermos ao Senhor, pedindo a Ele sempre a graça de que nunca nos falte esse alimento da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,